Fala, Como Júnior. é que tá? Tudo bem? Beleza, e aí, como é que tá? Tá ótimo. Estamos aqui aguardando essa bela live que a gente vai falar, né, sobre compatibilização. Você que é um Temão, né? craque aí nas instalações, é fundamental mesmo, né, ter esse conhecimento para que a gente possa, na hora da execução da obra, ser feito, né, bem feitinho. Como é que você tá? Com certeza. E aí, tá tudo Bom jóia? demais, bom demais. Tô trabalhando bastante, apesar de estar trabalhando em casa, o pessoal estava até falando que a produtividade cai um pouco mesmo. Assim, eu prefiro muito mais estar lá no escritório, estar no local certo, né? Mas eu estou trabalhando bastante do mesmo jeito, né? Só eu considero também, igual comentaram aí, que no escritório rende um pouco mais, a concentração é maior, né, do que em casa. Mas trabalhando bastante até tarde todo dia. Agora com a quarentena o meu trabalho dobrou. Então eu estou trabalhando até mais do que antes. É verdade. Mas tá bom demais. A gente acaba até mudando um pouco, né, aquilo que a gente faz, né, porque deixa de ter os contatos, né, tanto na obra, com o fornecedor, com clientes, mas a gente sempre arruma o que fazer. Eu também sugiro aí, pessoal, procure, tem muita coisa aí, principalmente, né, nas mídias sociais tem muita coisa. E eu tô, como você deve estar fazendo também, a gente está sempre criando conteúdos, né, para poder também compartilhar ainda mais aquilo aí que a gente vê da necessidade aí do pessoal. Aproveitando esse assunto aí, Júnior, é bem interessante o pessoal que já acompanha a gente aqui seguir o canal lá do Júnior, porque é o seguinte, quando eu vi vou te passar a minha percepção, tá, Júnior? Quando eu entrei no seu Instagram, achei muito top. Eu falei, caramba, cara, olha o tanto de obra, porque é muita coisa diferente, né? Você vai passando ali e você fala, caramba, aqui é terraplanagem, pô, aqui tá mexendo com pavimentação, aqui é uma obra, aqui é outra obra, aqui é... Eu falei, cara, que é isso? É obra, viu? Então, quando a gente pega o seu Instagram, é muito rico em execução de obras, e você tá sempre lá... o que eu acho bacana também, é uma linha que a gente também segue aqui, você tem uma linguagem que é fácil de entender. Então você explica ali o que está acontecendo e tal, é um conteúdo bom mesmo, sabe? A gente consegue identificar quando a gente está vendo que tem alguém realmente querendo ensinar, sabe? Querendo passar conhecimento e tal, e não é só estratégia daqui ou dali, mas que está a fim de compartilhar conhecimento mesmo, né? Porque eu tenho certeza que você não precisa do Instagram você já tem serviço suficiente para viver sem isso, né? É isso que eu quero dizer. Na verdade, a coisa foi acontecendo por acaso, né? Eu acredito até que vocês, mais jovens, estão na mídia, né, digitais até mais tempo que eu. Eu, na verdade, comecei no meio do ano passado. E foi assim, meio por acaso, porque eu comecei a fazer realmente esses vídeos em obra, mostrando, principalmente, vamos dizer, eu talvez estivesse com um mundo pequenininho na minha cabeça, principalmente para as pessoas que estão próximas de mim, né? Mesmo para o pessoal de obra de forma geral, né, pedreiros. Então o pessoal começou a gostar e começou a me incentivar a continuar. Só que a gente percebe que o alcance, né, de repente começou a aparecer gente aí, né, do Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio Grande do Norte, e aí a coisa foi crescendo. Porque, na verdade, até eu estava conversando com o pedreirão, que é o Fabrício Rossi, que justamente tem algumas pessoas que forçam demais isso acontecer. E às vezes comigo, por exemplo, né, e na maioria das pessoas, como você também, que é uma pessoa que pratica, então essa criação de conteúdo é mais natural, né? Porque fica difícil alguém fazer conteúdo ou querer ensinar alguém a ser um empreendedor, alguma coisa assim, se ela mesma não fez obra, não toca obra. Não está fazendo, né? Então, quer dizer, é teoria em cima de teoria e não tem prática. E, na verdade, eu gosto muito de conversar com você, porque eu vejo isso, né, que você, na verdade, tem uma formação de arquiteto, não é? Foi. E você tem um perfil muito bom de engenheiro também. E aí você vai longe com isso. E eu acho que aí começa até a nossa conversa de compatibilizar. Né? Porque quando a gente vai compatibilizar, a gente tem que compatibilizar, pensar em tudo, estrutura com estrutura, né? Estrutura com a arquitetura, que aí você manja também, né? Estrutura com as instalações, que você manja muito também. Então,
isso tudo, né, pessoal, uma viga com furo, né, passando, por exemplo, alguma tubulação, qual é a dimensão desse furo, a dimensão dessa tubulação que vai passar? Então, quer dizer, pode passar? Pode, desde que você faça toda uma programação, no sentido já enxergue a obra, é a tal da metodologia BIM, né, que a gente fala, da gente tentar enxergar o máximo possível que vai acontecer para você já evitar problemas, né, estruturais, problemas de conflito de instalações, isso e aquilo. É isso aí, Cláudio. E aí? É isso aí. É nessa veia, nosso papo já vai nessa veia. Então, e aí, assim, a curiosidade que eu quero trazer aqui para o pessoal, a galera adora, assim, quando a gente faz publicação, quando você mostra as cagadas, digamos assim, as publicações bombas, sabe? Mas é real, porque, caramba, é a coisa acontecendo, né? E a gente vê, né, eu já vi acontecer em obra, eu comentei com o pessoal que eu já cheguei de fazer um projeto onde foi uma decisão lá da galera da execução, enfim, que eles iriam, porque a gente precisava, eu apontei um problema que ia acontecer de compatibilização, né? Falei, olha, não tem espaço para passar esses tubos aqui de pluviais, né? Eu não só chego e lanço e tchau, a gente já lança compatibilizando, eu vou falando, ó, não tá rolando aqui, né? Tá dando problema. E eles decidiram que iam passar por dentro das vigas. Não estava calculado isso, né? Mas beleza, né? Eu não posso decidir por eles, isso daí. Né? Beleza, aí ficou passando por dentro das vigas. Só que eu já vi isso acontecer na obra, e tudo bem, isso foi uma decisão, não foi uma decisão correta, se a gente sabe, mas eu já vi acontecer na obra de não ter sido nem pensado antes e chegar lá e, putz, aí tem que quebrar, já vi quebrando pilar, quebrando viga para passar tubo. Então, assim, o que é o mais frequente desse tempo que você já tem de execução de obras aí? O que você mais viu de mais acontecer mesmo? Primeiro, fala pra gente, você trabalha com a elaboração de projetos e a execução? Como é que é a sua atuação aí? Eu tenho uma história meio longa, né? Eu até minha mulher fala assim, toda vez que você fala que você tem 32 anos, mas é que o papo flui e acaba... Que nem você, essa pergunta sua me faz remeter na minha história, né? Então, eu trabalhei 10 anos, por exemplo, em grandes construtoras no Brasil inteiro. Então, eu quando me formei, na verdade, na época que eu fiz faculdade, estava muito ruim, tá? Como talvez parecido com agora, ou até pior, não sei. E aí, durante o curso estava muito ruim. E aí, nós entrávamos em 180 alunos na faculdade, aqui na USP em São Carlos. Só que, no terceiro ano, tinha as pessoas que iam para elétrica, mecânica, produção e civil. Era à vontade isso. Então, a minha turma ficou com 12. Só 12 realmente quiseram fazer civil, porque estava muito ruim. Apesar disso tudo, quando eu me formei, saiu 12 da faculdade, da USP e tal, a gente arrumou emprego na hora, em grandes empresas. Na hora. E aí eu trabalhei 10 anos e fui trabalhar no Brasil inteiro, porque quando a gente é engenheiro, né, novo, a gente é mandado, né, eu fui para Brasília, para Rio Grande do Norte, fui para Mossoró, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, então foi legal, foi uma grande experiência que eu tive. E aí, eu trabalhei um pouco de tudo, né? Projeto não, na verdade mais obra mesmo, era um gerente de obra. Naquela época existia, a gente tinha vários canteiros de obra, né? Várias obras. Eu comecei em uma obra e depois eu passei a ser gerente, então eu coordenava várias obras e tudo bem. O importante é o seguinte, que depois, vamos dizer, de uns 10 anos, eu resolvi montar o meu negócio, eu resolvi ser dono do meu próprio negócio, porque foi bom, eu comecei ganhando bem, comparativamente com os colegas que estavam se iniciando. Só que eu fiquei 10 anos e o meu acréscimo financeiro foi mínimo, vamos dizer assim, né? Quando você é funcionário, você ganha pouco, assim, o acréscimo não tem aquela subida legal. E eu via que eu tinha alguns amigos que no começo não ganharam muito, mas partiram logo para montar o seu próprio negócio, e em 10 anos estavam ganhando muito mais do que eu. E aí eu falei, não, eu vou vou fazer. Aí eu comecei a ter que fazer de tudo, porque eu comecei pequeno. Então eu fazia desde
eu tive que aprender, como eu estou hoje ensinando, e eu sei que muitos têm a dificuldade, de saber como fazer o marketing direcionado, como observar o mercado para procurar uns nichos, né, que você, de repente, pode oferecer algo que pouca gente está oferecendo, como fazer um projeto, como apresentar esse projeto. Então, tudo isso eu tive que aprender, porque na grande empresa, lá tinha vamos dizer, um departamento de marketing, tinha um departamento... Então, eu não fazia isso. Eu, de repente, a obra chegava e eu ia partir para a obra direto. E aí, eu tive que começar a fazer. Então, eu já estou uns 20 anos, né, assim, e, na verdade, eu cheguei uma hora que eu cheguei a crescer, tinha funcionários, né, cheguei a ter, acho, mais de 100 funcionários, né, fazendo prédios, isso e aquilo. Aí você não acredita, aí me chamaram para ser secretário na prefeitura municipal e eu fui ser secretário. E aí eu dei uma enxugada e parei. Quando eu voltei, aí eu desisti de política, porque, pelo amor de Deus, só outro foco, né? Então eu parei da política e aí comecei a minha vida e aí eu encontrei uma outra fórmula de fazer. Hoje eu sou um engenheiro enxuto, que eu tenho os empreiteiros, não tenho mais mão de obra, quer dizer, os empreiteiros não são mais meus concorrentes, todos eles me chamam para eu ser engenheiro da obra que eles estão pegando, eu arrumo obras, chamo eles, né, para eles trabalharem comigo. E aí a coisa, hoje eu tenho mais tempo, mais obra, sobra mais dinheiro e tenho menos dor de cabeça com mão de obra e esse tipo de coisa, né? Então, top demais. Então eu dei uma explanada geral, porque realmente, sendo assim, é bacana. Por quê? Porque os meus projetos foram ficando cada vez melhor quanto mais eu acompanhava as obras. É muito importante. Pessoal que faz só projeto, vai visitar a obra, né? Nem que seja uma visita, né, assim, por conta própria, né? Mesmo que não esteja sendo pago para isso. Porque vai escondido do cliente. Aprimora. Os seus projetos vão melhorando se você acompanha a obra, né? E aí o fato de eu também fazer os vídeos em obra, isso deu realmente uma repercussão legal e eu tenho crescido aí, né? As pessoas aí têm caído no bom... Para quem tem menos de um ano, você já tem mais de 14 mil seguidores, tá ótimo, né? Então, deu uma crescida aí. Mas o que é importante é o seguinte, que aí a gente acaba tendo que fazer, né? Tanto de projeto e tal. Claro que eu tenho muitos parceiros. Eu falo assim que eu faço, vamos dizer assim, com uma equipe de parceiros, que não são funcionários meus. Então, por exemplo, projeto de estrutura, a coisa começa num grau mais, vamos dizer, de uma obra que precisa, mas eu tenho o meu colega, parceiro, que faz comigo. E aí, eu de hidráulica também, de elétrica, então, conforme o grau, mesmo o projeto arquitetônico, quando tem um projeto mais elaborado, porque hoje, no começo a gente faz muito casa popular, depois a gente começa a desenvolver e fazer casas mais luxuosas, casas mais maiores, né, que exigem mais. Sim. Então, hoje, eu tenho um parceiro arquiteto, porque eu tenho, nós, como engenheiro, talvez você que tem um perfil também de arquiteto, tenha facilidade de criar, de desenvolver desenhos, isso e aquilo. Eu tenho parceiros. E, na verdade, eu sou um grande coordenador hoje de obras que eu justamente faço isso, a compatibilização dos projetos. Eu tenho alguém que faz o projeto arquitetônico, eu tenho alguém que faz o projeto hidráulico, eu tenho alguém que faz o projeto estrutural. Só que eu que estou coordenando, eu que estou analisando, e eu que estou falando para o cara do estrutural, falar, faz assim, porque aqui tem uma tubulação que vai passar aqui, ou eu falo lá para o cara da hidráulica, olha, aqui nós temos que tomar cuidado, porque nós temos aqui uma viga metálica, por exemplo, né? E aí a gente vai chegando, vamos dizer, num projeto ideal, pensado, para na hora da execução não ter os problemas, né, que ocorrem normalmente quando não ocorre essa análise. Exato. Isso aí que você faz é o que eu faço aqui também. Porque normalmente, você deve já ter noção disso, o mais comum é de ninguém fazer, né? É o mais comum, né? A gente sabe que, infelizmente, isso é realmente comum entre a maioria dos profissionais, não compatibilizar. É um grande problema que galera de obra enfrenta, quem executa obras.
Porque chega lá e não foi compatibilizado e começa a dar choque, né? De compatibilização. Então, isso a gente faz também. Então, quando a gente vai fazer o... Só passar aqui uma... Sei lá o que é que tá passando aqui, fazendo barulho. Uma moto. Quando a gente pega o projeto de instalações para fazer, normalmente o arquitetônico e o estrutural não estão preparados para receber instalações. E aí a gente tem que fazer e falar para eles o que eles precisam resolver, né? Tipo assim, eu não falo exatamente o que tem que resolver, mas eu falo, olha, vão ter tubulações aqui e a gente precisa de uma solução. Estava comentando com o pessoal porque eu não gosto de interferir, de mexer no... coloquei o Instagram dele, é Júnior Campos Prado. É isso, não é? Sim, Júnior Campos Prado. Júnior Campos Prado. É JR, no caso, né? JR Campos Prado. JR, é isso. Né? Ou Júnior Campos Prado, engenheiro empreendedor, que é também os outros canais que a gente tem aí. Massa. E aí a gente propõe e fala, olha, a gente precisa passar uma tubulação, que está falando, pessoal, que eu não costumo mexer no projeto dos outros, né? Então vamos supor, eu não falo o que ele tem que fazer. Então, mostra lá para o arquiteto, a gente tem tubulações aqui e tal. Se puder dar alguma sugestão, aí eu falo qual que é a minha sugestão. Então, olha, a gente poderia, dependendo de como está a tratativa já, né? Porque às vezes a gente já está nesse nível de tratativa. Olha, você acha que é bom fazer desse jeito? Você acha que é bom fazer desse jeito? Então, aí sim. Mas em outros casos, eu só falo, olha, a gente precisa de algum espaço para passar essas tubulações e deixo o arquiteto pensar e depois a gente conversa, né? E aí, na casa também, a parte do estrutural. Mas é bom se isso eles começarem a pensar antes, que ele não tem que fazer resserviço. Né? Já começa a compartilhar, já lembra que tem tubulação para passar e já deixa aquele espaço ali disponível para não, enfim, para já ser aquele espaço planejado desde o início. Né? Agora, indo lá para a obra, Júnior, o que você já pegou lá mais no início, né? Às vezes até na época da construtora, ou quando você começou o início aí na parte escritório, quando ainda não tinha essa parte da compatibilização e tal. Quais foram os mais comuns, assim, o que você viu de mais comum de acontecer de compatibilização, né, na hora de executar? Então, o que eu posso dizer é o seguinte, eu tive um período, vamos dizer, uma experiência muito boa e que nos faz pensar muito nesse fato, né, de você prever antes o que vai acontecer. Sim. Foi quando eu comecei a fazer obra com alvenaria estrutural. Quando você tem os blocos e você vai, além de subindo o bloco de concreto, e você não pode quebrar esses blocos, né? A maioria aí dos Sim. engenheiros sabe o que eu estou falando. Você já tem que ir passando tubulações, né? Tanto da parte elétrica, né? Os conduítes, a parte hidráulica e tal. E aí você já vai começando, você tem que ter essa preocupação, porque imagine você subir uma alvenaria estrutural sem isso e depois ter que quebrar. Quer dizer, você perde toda a função de estrutura, o cálculo ele é feito considerando o bloco inteiro, né? Tudo, né? A parede toda para suportar, né? Então, sendo assim, eu tive que estudar mesmo a alvenaria estrutural, até na verdade eu vou ter uma live também com o Rangel sobre isso, Laje, e aí o seguinte, então nessa época eu cheguei a ver muita situação de obras de alvenaria estrutural cortada, vamos dizer, pessoal cortando a parede de alvenaria estrutural. Então, você imagina, né? Porque às vezes, infelizmente, né? Isso em prédio. Isso em prédios altos, prédios altos. Porque eu não sei se vocês não, claro, vocês não eram, mais ou menos em 90, 95, 4, assim, né, depois do Collor, o que aconteceu foi o seguinte, houve um aumento de obras de alvenaria estrutural. De repente, houve muito aqueles predinhos de 4 andares que a gente fala, né? Sim. Naquela época, choveu, tinha um tal de um plano 100, que tinha, era que nem a Minha Casa Minha Vida, então naquela época tinha um plano 100, e o pessoal fazia esses predinhos e vendiam em 100 parcelas iguais, tal. Aí o que aconteceu é que surgiu muitos predinhos desse jeito, mas infelizmente muita gente talvez querendo copiar, porque viu lá e não tinha consciência do que estava fazendo. Então, erros grandes tipo esse. Então, quer dizer, se a alvenaria é estrutural, você já tem que pensar tudo. Então, esse foi um dos grandes erros na sua pergunta, por isso que eu falei um pouco para chegar aí. Tá?
Outras coisas por exemplo, às vezes são equipamentos tipo ar-condicionado, né? Porque às vezes as pessoas, ela se resume muito em hidráulica, né? E vamos dizer, ou senão ela pensa só na cozinha e no banheiro, né? E depois esquece do restante. Então, falta justamente isso, ter uma visão um pouco mais alta, maior, porque se for colocar muitas vezes um ar-condicionado, né? Ou mesmo, por exemplo, o dreno, né, do ar-condicionado, às vezes... É que o ar-condicionado, só para lembrar para a galera, mas a galera lembra, do ar-condicionado saem alguns tubos, então sai mais ou menos desse tamanho assim, ó, né? Você tem pelo tamanho da mão, e esse tubo aqui tem que passar em algum lugar. Dá aí mais ou menos uns 50 milímetros, né? Você precisa deixar um espaço aí, mais ou menos, aí de uns 50 milímetros aí de um tubo para passar essa parte de ar-condicionado. Então tem isso também, que o Júnior está lembrando, que a gente está falando aí de banheiro, de tubo de esgoto, pluvial, mas estamos esquecendo do ar-condicionado também. E tem o dreno também, que é um tubinho menor, mas muitas vezes você vai ter que embutir, e às vezes você tem uma viga baldrame, né? Aí o cara pega e estoura a viga baldrame. Então já vi muito isso, tá? Situações também, às vezes, por exemplo, a pessoa de repente não pensou nada, aí vai colocar um boiler, né? Um aquecimento, né? Hoje nós temos essas placas fotovoltaicas. Então, tem gente que fala assim, eu vou iniciar o projeto, fala assim, vamos colocar as placas fotovoltaicas, é interessante, é um investimento, você gasta um pouco agora, mas depois, a um médio prazo, você recupera e aí é lucro, tal, não sei o quê. Aí normalmente a pessoa fala, depois eu vejo, depois deixa mais chegar no final da obra. Eu falei, não, mas aí você vai, aí é o problema da compatibilização, porque aí depois você não está prevendo, vai dar alguns pepinos, vai te sair mais caro, é o retrabalho que você acabou de falar também, né? Então, precisa pensar nisso tudo. Coisas também que precisa, às vezes, acontece de você também... já me aconteceu, por exemplo, como eu sou um pouco mais antigo, a gente não tinha tanto TV a cabo, né? Ainda não tinha isso, TV a cabo, né? Então era uma antena de televisão que você colocava no teto. Então, vamos dizer... Pegava o sinal de rádio, de TV e acabou, né? Isso. Do ar. Aí passou a ter, a gente tem que pegar e atualizar. Então, o que eu digo, mesmo nessa época, né? Eu estou comparando com uma época de TV a cabo, mas hoje a gente precisa estar atento. Se surgir alguma coisa nova, né? Nós precisamos ver. Hoje, por exemplo, eu tenho feito geladeira que sai a tubulação de água para alimentar a geladeira. É um detalhe pequeno, mas se você não conversa com o cliente, isso... Imagine... Aí, você tem que saber se o aparelho dele vai precisar disso, né? Para poder já prever esse ponto aí. Se você faz azulejo a parede, né? Faz tudo, termina, aí ele chega com uma geladeira dessa, ou ela não vai funcionar, ou você tem que refazer. Então, quer dizer, do mesmo jeito com o TV a cabo, com geladeira, você tem que estar atento. Que tipo de produto tem aí? Está surgindo nova coisa? Como é que Sabe o que vai ter agora, Júnior? Vai ter que ter tomada nas garagens para abastecer o carro. Carro elétrico, perfeito. É isso aí, tem que estar atento. Vamos pensar nisso já nos nossos projetos, né? Na Europa já tem lá uma data para retirar todos os carros a combustível fóssil, né, até X, eu não lembro exatamente, mas tem lá uma data que não é para ter rodando, não vai rodar mais carro, vai ser só elétrico, né? É um negócio lá para poluir menos e tudo mais. Então, assim, é uma realidade que a gente já sabe que as construtoras do Brasil já têm, né? Já tem os carros, já os modelos elétricos, tudo bem que aqui é bem mais caro, mas enfim, é uma realidade. Então a gente precisa saber desses clientes aí qual é o poder aquisitivo, qual é a chance dele ter um carro elétrico para prever esse ponto de tomada para abastecer o carro elétrico, né? Que senão depois vai ter que rasgar, porque é uma tomada de uso específico, vai ter que passar ela sozinha, exclusiva lá, não tem como puxar de outra, né? Vai ter que fazer um ponto lá exclusivo para abastecer o carro. Isso. Então, exatamente, isso aí que você falou é muito importante, esse ponto ponto que você falou, ponto da geladeira, tem geladeira que precisa de ponto de alimentação de água, que antes não existia isso. Geladeira que precisa de ponto de água, não existia. Ponto de água quente, isso a gente estava até discutindo com os alunos, porque agora a gente tem a
a lava e seca, e algumas você pode abastecer elas com água quente do boiler. Então, tem que ver o modelo para você poder deixar essa previsão de um ponto de água quente, que aí você economiza energia dela não ter que ficar ligando o resistor dela, né? Ela já mede a temperatura, se precisar ligar, ela liga um pouquinho, mas economiza energia na hora de lavar a roupa também, né? Para quem for lavar com água quente. Então, até isso tem. Essas questões que talvez em outros países já tenha mais tempo, mas agora que a gente está começando a adotar aqui no Brasil, né? É importante, isso daí é importante mesmo. Porque senão depois vai dar quebra-quebra. Verdade, é. E nesse sentido, vamos dizer, você falou aí, né, realmente da garagem, de ter energia, pondo energia. Aí você começa a pensar também nos quadros, né, de distribuição, nos dispositivos de segurança, nos, né, disjuntores, nessa parte que você conhece bem também, eu sei que você já vi muitas aulas suas falando sobre isso, é também tão importante quanto, né, porque se você não prevê, você não dimensiona. Se não dimensiona, você não deixa nem o local, o espaço. E aí... Isso. Eu já vi problema, Júnior, dando que o cliente queria até entrar na justiça contra a arquiteta. Olha só, a gente acha que não dá nada, né? Ah, fazer aqui não dá nada. Porque o que aconteceu? Ela não deixou espaço suficiente para o quadro de distribuição, né? Eu acho que ela errou alguma coisa na altura, no posicionamento do quadro, mas o que serve de exemplo? Ele chocou com a marcenaria. O quadro de distribuição chocou com a marcenaria. Era basicamente isso. Por quê? O que acontece hoje? A gente tem, quando você dimensiona bem um quadro de distribuição, ele fica grande. Mesmo para as casas... Hoje em dia, a gente tem muito aparelho de potência alta. Eu cheguei anteontem aqui, Júnior, eu saí para comprar uma fritadeira elétrica, que agora a gente vai ter que cozinhar mais em casa, né? A gente tem que ficar em casa. Falei, caramba, eu não vou ficar comendo só porcaria, né? Eu vou comprar uma fritadeira elétrica e comprei uma fritadeira elétrica e um mixer. A fritadeira elétrica tem 1.400 watts. A norma ela é meio desatualizada quanto a isso, sabe? Ela já está antiga, ela precisa de atualização, ela não supre os aparelhos domésticos. Se alguém quiser seguir só a norma, vai ficar errado o projeto. É isso que eu... Resumindo. Então, ela pede, vamos supor, 3 pontos de 600 watts na cozinha, lá, X, né? Mas é isso mesmo, 2 ou 3 pontos. Aí, só a fritadeira tem 1.400 watts. Só a fritadeira. Aí, hoje a gente tem forno elétrico, que também vai ser... meus pais têm um forno de 2.500 watts. Né? A norma não atende nem de longe. Porque assim, é como se fosse uma previsão, deixa 3.600 watts que está ok. Não está ok, está longe disso. E aí o quadro de distribuição ele fica grande pra caramba. A gente faz projeto aqui, 30, 40 disjuntores, sabe? Circuitos. Aí tem mais os DRs que ocupam um espaço grande, tem mais os DPS. Quando você junta tudo, você bota um quadro lá de 63 espaços, né? É um quadro grande. Então a gente precisa comprar. É um espaço que vai, e às vezes nesse caso dessa arquiteta, era na cozinha, parece que estava ficando isso. Só sei que estava chocando com o armário. O cliente queria até entrar na justiça contra ela, por conta disso, pra você ter noção. Né? Então, compatibilização é uma coisa que vai desde o macro até as pequenas coisinhas, né? Verdade. Que nem você falou, um ponto. Coisinhas que dão prejuízo, porque um ponto desse, exatamente o exemplo que você deu, geladeira, né? Pode ser que tenha um revestimento ali e tal, onde vai ficar essa geladeira, e às vezes o revestimento custa caro, e aí você terminou, chegou a geladeira para colocar, porque já é na hora de morar, né? Já vai mobiliar, precisa de um ponto de água. E aí, quebra-quebra com pessoa dentro de casa, vai estragar o revestimento, enfim. Né? Tem que puxar esse ponto lá né, do barrilete lá de cima. É transtorno. Né? Transtorno. E você sabe que a gente vê aí muitos alunos aí perguntando, né, como convencer o cliente, né, da necessidade do engenheiro, porque assim, às vezes nesse Brasil todo aí, principalmente em cidades pequenas, né, no Nordeste, eu vejo muito pessoal falar assim, o pessoal só quer projeto e depois fala que na obra o pedreiro se vira, né? E como é que eu vou conseguir vender se o cara fala isso? É justamente esses argumentos que, né, que você, Claudio, está colocando, que a gente está colocando, a gente tem que passar para o nosso cliente. Mostrar, talvez, pela dor mesmo, falar, olha, se você não fizer, você vai ter retrabalho. Olha, acontece isso. O eletricista, o pedreiro, às vezes, que faz tudo, ou que seja até mesmo um eletricista, ele é prático, ele vai fazer lá 10 casas, ele vai fazer igual. Só que você tem um equipamento diferente, você tem
né? É outro dimensionamento, nós precisamos saber exatamente quais são os equipamentos, né, que você tem para que a gente possa deixar você tranquilo com a tua casa. Porque, sim, como eu já vi você mesmo falando, situações, né, por que pegou fogo lá nos atletas, né, do Flamengo? Por quê? Porque com certeza foi coisas mal dimensionadas e também impróprias, indevidas, que não tenham compatibilização também com o tipo do local, né? Da situação, né? Então, exatamente. Esses dias agora um cliente até... É meio raro, mas tem alguns clientes que acompanham aqui. Alguns clientes, assim, ele não chegou de ser cliente, mas ele mandou agora para fazer um orçamento num projeto dele. Né? E aí ele me acompanha bastante, acho que ele ficou falando, cara, esse negócio eu acho que é importante, fazer esse projeto aí, elétrico e tal. E aí ele mandou para fazer o orçamento. E é mais ou menos igual você falou, por exemplo, ele mandou lá, aí ele falou, ele listou, o que eu peço para listar os eletrodomésticos, para ver as potências certinho e tal. E, claro, eu não tô criticando nem nada, porque é coisa que a gente tem que explicar certinho, né? Ainda mais quando é o cliente leigo, você tem que explicar e tal. Mas ele colocou na listagem, ainda tem que responder ele até. Um forno elétrico comum, um secador de cabelo comum. Ele falou assim, são itens padrão. Mas não é padrão, porque o forno elétrico ele varia muito, isso influencia totalmente na hora do cálculo. Por exemplo, forno elétrico você tem de tudo que é tamanho. Tem forno elétrico pequenininho, tem forno elétrico grande, e a potência deles muda totalmente. Eu não posso dimensionar dessa forma, né? Então, é mais ou menos por aí. A gente tem que realmente ter... É igual você falou, o pedreiro, ele não vai saber disso. Ele vai fazer uma parada padrão para todo mundo, né? Mas é muito bom. Outra coisa também, eu gosto muito de conversar com a galera, com bons profissionais, né? Essa galera que está atuando e já tem a mentalidade alinhada, porque reforça muitas coisas que eu falo aqui também. Né? Esses dias eu fiz uma aula só sobre vendas. E aí foi exatamente isso que eu falei, como é que faz para fechar? Né? Como é que faz para convencer? Você acabou de falar. Fala para ele dos prejuízos que ele vai tomar, logo ele se convence. É verdade, uma coisa puxa a outra. E outra coisa que é importante também, aproveitando, na terça-feira eu fiz uma live com a Camila Soares, que ela é perita judicial. E você tocou no assunto, por isso que eu lembrei dela. Cada vez mais as pessoas, né, vamos dizer assim, os proprietários, nossos clientes, eles estão percebendo os direitos dele. Muito tempo ficou de, por exemplo, o engenheiro faz, não faz, erra, vamos dizer, é incompetente ou não acompanha a obra, as coisas ocorriam e o proprietário aguentava o tranco, vamos dizer assim, gastava, refazia e não acontecia nada para o profissional. Ficava com prejuízo. Profissional. Não acontecia nada com o profissional. Hoje já não. Hoje, os clientes, né, as pessoas sabem que se o engenheiro fizer, né, ele vai cobrar dele para corrigir. Então, vai ter altos custos, o engenheiro vai ter que mexer na mão no bolso porque não viu a obra. Então, quanto é importante, né? Então, por exemplo, cada vez mais também perceber que esse engenheiro que fica só assinando RT, ele está né, e não acompanha a obra, ou mesmo quem fala que acompanha e não acompanha, aconteceu um problema, a responsabilidade é dele, né? E é grave, a responsabilidade pode ser até realmente de cair uma obra, mas vamos dizer assim, antes disso pode acontecer um monte de outras coisas, né? Que o engenheiro é responsável. Então, o que eu digo? Só assinar RT, que teve gente que fala, aqui o pessoal assina. Coitado desse pessoal, tá? Que só assina RT. E eu digo ainda mais, pior ainda, é o dono da obra que paga, né? É caríssimo você pagar RT, que seja R$200. É caríssimo você pagar. O que vale pagar é 2, 3, 4 mil reais para o engenheiro que vai economizar na sua obra, vai ver toda essa parte de compatibilização, que vai analisar a produtividade, que vai dar uma sequência lógica, que vai saber que, semana que vem nós vamos precisar disso, disso, disso. Então, olha, quantos argumentos que nós, profissionais, temos para que sejamos bem pagos, né? Ou seja, porque a gente vai dar um benefício, que esse bem pago não vai ser um algo mais na obra, não vai acrescentar no custo da obra. Pelo contrário, nós estamos aí para baratear a obra, né, para manter, para dar qualidade, né,
E para manter Sim. um prazo determinado, né? Porque tanto... Fazer dentro do que está sendo planejado, né? Porque o problema de quando não tem é que custa muito mais caro, né? Ou então, às vezes, também o que acontece é que o cliente ele não tem noção de o quanto vai custar o que ele quer, né? E aí ele vindo falar com o profissional, né? O profissional vai e fala, não, peraí, vamos pegar esse sonho seu aqui, vamos colocar dentro da realidade, vamos orçar quanto é que uma previsão de quanto é que vai custar esse sonho seu aqui, para a gente poder tomar estratégias, porque talvez você está sonhando demais, né, e está virando sonho mesmo, porque não está fora da realidade. Vamos botar isso aqui dentro da realidade, vamos ver quanto é que custa esse sonho desse jeito aqui. Pá, opa, peraí, vamos ter que mexer em alguma coisa. Né? Ou você vai ter que baixar um pouquinho a expectativa, né, ou a gente vai ter que tomar outras saídas, enfim. Mas deixar ele pelo menos dentro, porque às vezes eu quero fazer já aconteceu comigo. Chegar a cliente, né, para querendo fazer um projeto e tal, né, e enfim, fazer um orçamento. E eu preciso entender qual é o nível, né, quanto que ela está disposta a investir e tal e tudo mais. Aí falou tudo que queria, era uma reforma de uma área de lazer e tal. Eu acredito que ela não tinha uma situação financeira muito boa, não conheço tão bem, mas pela questão de valores que ela não estava tanto na realidade, né. Eu falei, tá, mas o que você está pensando? Eu não faço nem ideia. Tá, aí quando a pessoa fala, não faço nem ideia, uma dica, joga um valor. Aí ela vai te dar a ideia que ela tinha, porque ela tem alguma ideia de quanto que quer gastar, sempre tem. Aí eu falei para ela, falou, tanto de coisa que ela queria, eu falei, mas você quer investir pelo menos, não era nada top não, sabe, era tranquilo. Eu falei, mas você está disposto a investir o quê? Tipo, 100 mil? Não, Deus me livre, não sei o quê, porque, cara, era muita coisa que ela queria fazer. Sinceramente, era muita coisa. Eu queria gastar uns 20. Não. Aí eu falei, eu dei a triste notícia para ela. Falei, não, com 20 você não consegue fazer isso tudo que você quer fazer aqui, não. Né? E muitas vezes eu já perdi muito cliente por causa disso. Por colocar eles na realidade. Sabe? Claro que na época, talvez tenha sido alguma falha minha de não saber conduzir isso da melhor forma. Né? Mas já aconteceu algumas vezes do cliente ter noção. Então, assim, é pegar o sonho dele e colocar ele o pé no chão também, né? Que acontece, tem gente que vai fazer a primeira construção da vida, não faz nem noção do quanto que custa. E aí tá muito fora da realidade. Muito fora. Foi dois casos assim, uma outra que a casa dela custaria pelo menos uns 450 mil, né? Só pelo padrão, ela me mandou, ela pegou lá uns projetos de internet e tal, e me mandou. E aí eu falei, e ela também não queria falar, eu falei isso, ela falou, não, eu queria gastar até uns 200. Eu falei, opa, então você sabia, né? Quanto você queria gastar. Você sabe que o importante também é a gente ter ética e ter honestidade conosco mesmo e com os outros, né? Então isso que você falou é importante. Falar, ser sincero, não vai gastar 20. Não vai gastar. Porque você perder o cliente, não se preocupe, porque muitas vezes perde mesmo. Por mais argumento que a gente vá, tem gente que é teimosa, tem gente que quer ouvir o canto da sereia aí, entendeu? Então, exatamente. Mas não se preocupe, eu tenho experiência suficiente para saber que alguns casos também que já aconteceu comigo, porque isso vai acontecer com todo mundo, clientes que aconteceu isso e depois começaram a me indicar para outros, né? Ou quando foi fazer uma outra obra, aí veio comigo e não questionou nada, né? Não pechinchou preço, nada, porque viu que quando eu falei com ele, apesar dele não ter acertado na primeira vez comigo, ele viu honestidade, viu ética profissional, né? Então, isso parabéns, é isso mesmo, perde um cliente, mas você vai ganhar lá na frente, tá? Você pode ter certeza, você vai ganhar credibilidade, autoridade, tá? Eu conto pro pessoal aqui, Júnior, que eu dispensei os meus padrinhos, uma obra dos meus padrinhos, que a gente começou a fazer o projeto. E eu dispensei eles por conta disso. Foi mais ou menos por aí, sabe? Falhou? Falhou, fala dos padrinhos, eu não escutei, não vi. Eu comecei a fazer um projeto com meus padrinhos e eu dispensei. O pessoal fala demitir cliente, né? Então eu parei de fazer os projetos com meus padrinhos por conta disso também. Enfim, não estavam... Pra você ter noção, ele queria começar a obra com o projeto em andamento. Eu falei, eu não vou cumprir o prazo do pedreiro. Eu tenho um prazo para fazer um projeto bem feito.
já começou por aí, né? Sim. E aí, como é família, você quer ali, né, dar um jeitinho e tal. Depois dessa também eu falei, nunca mais eu mexo com projeto para família. Enfim, para mim, né? Não tem gente que consegue dar certo isso, mas eu prefiro evitar, enfim, por transtornos. E aí chegou um ponto que eu falei, não tem como continuar. Né? Não tem como continuar, eu parei e tudo mais. Mas é exatamente isso, né? É não se vender. É verdade, não se vender, porque o tempo depois, porque a nossa profissão, como todas, né? Ela não é só aquele momento, né? Então tem uma história que você vai construindo, né? Então se você começa a construir certo, a tendência de dar certo é muito maior, né? Agora, começa errado, começa a enganar, aí pega a fama ao contrário, pega a fama. O engenheiro lá falou que fazia com 20 e fez com 80. Quer dizer, você ganhou Sim. aquela obra porque, vamos dizer assim, se deixou, né? Mentir, não, dá para fazer, a gente tá... Só que com certeza você vai perder mais não sei quantas obras depois, porque você não foi honesto com você mesmo, né? Então isso é realmente bastante importante, viu? O que você falou. Se tiver perguntas aí, né, seria bom aí. Então... Vou mandar, o pessoal está comentando aqui, vamos dar uma olhada aí, ó. O pessoal comentando que já perdeu obra por projeto e obra por sinceridade. Já vi algumas pessoas comentando aí. E, Júnior, questão de quando chegam os projetos, como você já compatibiliza aí, né, o pessoal costuma, quando você pega aí porque talvez às vezes o parceiro já acostuma com o jeito da gente trabalhar e já aprende e já começa a fazer mais ou menos já no jeito, né? Mas assim, provavelmente você já pegou aí projeto com falta de compatibilidade e pediu para mexer. Uma das coisas que a gente fez aqui, inclusive com o projeto Estruturas, eu não sei se você costuma usar, e é até legal a gente falar disso também. A gente fez um projeto, foi bem bacana, agora final do ano, que a gente deixou ali, foi até sugestão do executor, né, falar com o projetista estrutural, que a gente fala, eu falo para o pessoal para fazer uma compatibilização em conjunto, né, você conversar, fazer reunião com os outros profissionais e achar uma solução em conjunto, né, fica todo mundo ciente do que está acontecendo, inclusive o executor também e tudo mais. Então, muitas vezes acontece isso, a gente senta, todo mundo faz a reunião, eu, o arquiteto e o engenheiro executor, e a gente conversa, né, para procurar soluções ali de compatibilização, né, isso quando está influenciando no de arquitetura e com estrutural, quando está influenciando de estruturas. Mas ele sugeriu a gente deixar um espaço ali da alvenaria de embasamento para passar tubulação sanitária. Eu achei muito bom para a gente, foi muito bom, porque como era comprido, né, quando chegasse lá na rua ia estar muito fundo, tinha banheiro nos fundos, né? Os quartos estavam para os fundos nessa ocasião. Então, tinha caixa de inspeção lá no fundo, isso se saísse por baixo da baldrame, já ia sair baixo, quando chegasse lá na frente do lote já está baixo demais, né? Você costuma utilizar isso, né? Eu sei que tem situações que dá para passar por baixo da baldrame também. Comenta com a gente aí, em residências, né, térreas, que é o mais comum aqui da galera, como é que você costuma ter feito aí? Sim, sempre a gente pensa de como, né, que a gente vai depois passar essa tubulação, né? De águas pluviais, né, também, porque, na verdade, às vezes, o esgoto, ele tem uma queda maior, porque, na verdade, ele está ali na calçada, normalmente aqui, pelo menos na nossa região, eu acredito que é normalmente assim, a tubulação da rede de esgoto pública, né, que é onde você vai jogar, ele está em torno de 1,5 m, vamos dizer, de profundidade na calçada. Então você tem um ganho aí, né, que você vai ganhando e tal. Na água pluvial, você já tem que jogar na guia, né, porque a água de chuva você não pode jogar Você joga lá na sarjeta. Você vai jogar na sarjeta, né? Vai jogar ali para entrar numa boca de lobo, né, para entrar nas galerias. Então, isso tem que tomar os cuidados, saber do diferencial disso, né? É tubo branco, é tudo a mesma coisa. Não, não é. Né? Isso vai atender uma coisa, né? O esgoto, esse vai atender as águas de chuva, né? Ou mesmo as águas de lavagem, né? Por exemplo, vai lavar o quintal, vai cair numa grelha que tem uma queda, às vezes, mínima, né? Então, quando tem essa queda mínima, que é a principal dificuldade, então você realmente, uma das maneiras é ver, já analisar, né, esse caimento. A gente procura sempre, claro, fazer a casa
aí 25, 30 centímetros acima da guia, né? Então, isso aí é muito importante, Júnior, que você está falando, porque é fase de projeto, né? Você já prevê a casa um pouquinho mais alta para a gente conseguir, né, para os projetos de instalações conseguirem ser lançados certinho. Isso é importantíssimo. É uma dica, assim, que às vezes, parece um pouco, né, às vezes na cabeça de quem não estava nem pensando, mas, nossa, é uma coisa tão simples que faz uma diferença muito grande na hora de compatibilizar projetos. É isso aí. Então, fazendo então, já a casa, né, num pouco do nível um pouco acima, você tem condição de fazer essa viga baldrame, analisar da possibilidade de ou passar, né, por baixo. Agora, às vezes, não dá mesmo para passar por baixo, porque não tem tanta caída, né, nesse exemplo de galeria. Então, aí, de repente, você tem que fazer essa viga baldrame um pouco, num nível um pouco mais baixo, para fazer essa alvenaria também. Porque, às vezes, você não tem a necessidade de você fazer o nível do piso na altura da viga baldrame. Normalmente, o pedreiro faz assim, né? Mas, às vezes, dá para você fazer uma alvenaria acima do baldrame para depois fazer o nível. Claro que você vai precisar fazer um tratamento de impermeabilização, né? Todo um trabalho para que não adianta você só impermeabilizar aquela viga baldrame lá embaixo. Você tem que ter... né? Sim. Aí tem que a alvenaria de embasamento também e tudo mais, né? E isso também é compatibilização, é de você também compatibilizar a sua impermeabilização diante da estrutura, né, da altura da sua estrutura, ou mesmo da sua alvenaria. Bacana. Né, da sua alvenaria. Bacana. Então, quer dizer, compatibilização, às vezes as pessoas pensam muito em instalações, mas não, é estrutura com estrutura, é estrutura, né, com situações, estrutura com alvenaria, a estrutura com acabamento, né, ou mesmo instalações com acabamento. Então, toda, vamos dizer, interface, né, tudo que você faz dentro... É interessante isso, porque na faculdade você não aprende muito isso, porque a gente aprende assim, aula de madeiras, aula de estrutura metálicas, aula de concreto armado, aula de hidráulica, né? E aí, depois que você pôr tudo isso junto, né? Então, hoje eu tenho feito muitas obras que tem estrutura de madeira, e estrutura metálica e concreto. As três estruturas numa fachada só, né? Os arquitetos estão abusando nisso e a gente está tendo que fazer. E aí, é compatível? Vai dar trinca, fissuras, né? Então, tudo isso é compatibilização, no caso aí de mudanças de materiais, é a necessidade de a gente ter e também pensar como que a gente vai, né, suportar tal estrutura, que de repente você tem um pilar de concreto e depois vai colocar uma viga metálica tal, então tem que ter todo esse conhecimento. Tudo que não está compatível precisa ser compatibilizado, é por aí, né? Tudo aí. Vamos responder as perguntas aí? Vamos lá. Ó, a Natália falou aqui, ó. E quando o terreno é muito baixo, é abaixo do nível da rua, porque tem terreno que a caída dele é para o fundo, né? Sim. Quais são aí as soluções que podem ser adotadas nesses casos? É o seguinte, é importante dizer o seguinte, eu já fiz algumas casas que a gente vê que está realmente caindo e o proprietário não se preocupa em querer aterrar, porque é o seguinte, normalmente as pessoas às vezes deixam de comprar um terreno porque pensam, tem que aterrar tudo. Às vezes você pode fazer drenos, né? Você pode fazer drenos para água pluvial, né? Que você faz alguns tubulões, põe um bidim, pedras. Para o próprio terreno, né? Para o próprio terreno, para absorver ali mesmo, até ecologicamente é melhor assim, sustentabilidade, entendeu? É bem melhor para a natureza a água infiltrar no próprio local do que correr para o rio, tá? Evita enchentes e tudo mais. E também, normalmente as cidades, nós temos as leis, elas permitem, vamos dizer assim, não tem como o proprietário, vamos dizer que tem um lote embaixo, porque muitas vezes o terreno cai e tem um lote embaixo. Sim. Ele tem que deixar você passar o esgoto, por exemplo. Vamos dizer que o esgoto você tem que jogar lá embaixo, na rua de baixo, não na sua rua. Então eu já fiz casas assim. É claro que, se não tiver a casa ainda construída, é mais fácil, né? Porque aí você vai passar, tá um terrenão ali.
Se já tiver uma casa construída, vai te sair mais caro, porque todo o custo é seu. O cara lá que vai ter que permitir que você passe, ele não quer, claro, ele vai querer até que você melhore a casa dele. Faz o rasgo, você vai... E é obrigação sua até melhorar mesmo, se for acontecer isso, né? Então, às vezes, pode até isso se tornar inviável, né? E aí parte-se para um aterro. No caso, então... Aí tem uma outra solução também, Júnior, para a parte do esgoto, né? Então, o pluvial, né, você já resolveu aí, você pode colocar para o próprio, drenar no próprio terreno. Na parte sanitária, né, para o esgoto mesmo, a gente pode fazer uma estação elevatória. O que é isso? É tipo uma caixa d'água no fundo, né? É como se fosse uma fossa, só que você vai bombear depois lá para ter uma bomba automática e você vai bombear para o esgoto público. É uma opção também, tá? Lógico, bomba sempre dá um probleminha, né? Tem uma manutenção e tudo mais, mas é uma, porque às vezes você vai falar, putz, eu vou ter que passar no terreno do vizinho, vai ficar muito caro isso e tudo mais, vai dar dor de cabeça, ele vai ficar criando caso, às vezes tem que entrar na justiça, que às vezes, por mais que você possa, o vizinho não quer deixar, né? Enfim. Não, e aí... A melhor solução é essa. Se você não mexer com o vizinho, é melhor. Então, a solução de bombeamento, ela é uma solução mais tranquila, porque não depende do outro, né? Não depende do outro, e hoje tem, né? Você pode fazer tratamento. Aí, por exemplo, cai no fundo, você pode fazer um pré-tratamento também desse esgoto. Hoje nós temos condições, tem fossas céticas que você tem... Pequena, né? Pequenas, que você tem essas que você até compra, né? Que são de fibra, né? Você compra, põe lá e aí solta um resíduo, né? E esse resíduo, até tecnicamente falam, e eu até acredito, que dá até para você molhar a horta, por exemplo. Né? Utilizar ali. Reutilizar. Aí é bom dar uma consultada na concessionária de local, né, de água e esgoto, porque tem umas que, assim, depois que ela passou o esgoto, é proibido você fazer qualquer tipo de tratamento particular. Ela fala que você tem que lançar para o esgoto. É bom dar uma confirmadinha antes. Eu falo para o pessoal que sempre tem que dar uma ligada, né, na concessionária para confirmar essas partes aí, se pode, se não pode, né, como é que está funcionando e tal. Só para você não começar e fazer um negócio depois ter que, né, mudar. Sim. É bom sempre dar uma ligada. E para esse negócio que a gente está falando da estação elevatória, agora, pelo menos para o Brasil, tá, é mais recente, a gente tem uma estação elevatória compacta. Ela é bem interessante e ela bombeia bem também, sabe? Então você consegue instalar, enfim, você prevendo isso, você pode fazer, às vezes, ou o piso do box elevado e tal, porque assim, às vezes você vai ter que instalar isso, né, em caso de você ter que instalar um banheiro depois, né? Vamos pensar aí numa situação que você precisa instalar ela. É muito bacana, porque ela é pequenininha, ela fica atrás do vaso, já tem vaso que já vem com ela embutida dentro do vaso, ou seja, você nem vê nada. Sim. Ela já pega o esgoto de todo o banheiro e pode pegar de mais um banheiro e bombear. É bem bacana. O primeiro vídeo, para quem está aí assistindo ainda, lá no IGTV, aqui do Plus, o primeiro vídeo que eu coloquei no IGTV, eu mostro uma estaçãozinha elevatória funcionando lá, como é que é e tal. O primeiro. Então você baixa a lista lá o primeiro, para quem quiser conhecer um pouquinho mais de como... Sanitrite, exatamente. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, tem um vídeo lá. Que bom saber. Você vê que eu tenho soluções mais antigas, você tem soluções mais modernas. Muito bom. É isso aí mesmo. Tem que estar atento aí à tecnologia. E, com certeza, são nichos que, devido a essas dificuldades, as empresas estão enxergando em fazer novos produtos, né? Estão fazendo novos produtos. Então é bastante interessante. Eu uso também muito para o reuso da água. Fiz um loteamento fechado, né, que começou com casas boas, casas de padrão muito bom. Eu fiz numa casa uma cisterna, né, colhendo a água de chuva e depois bombeando essa água para reutilização. E aí começou todo mundo querer fazer. Então, quer dizer, é bacana. São situações aí legais que você vai, né, a uma maneira que é muito mais ecológica, né, economia de água, né, preservação, tudo isso. Então, A gente já fez também. A gente fez recente um também que passava, era no condomínio, então já tinha previsão de passar o esgoto do vizinho dentro do lote, já estava lá, enfim, isso já vinha, né, no lugar do lote, já vinha ali o arquivo que você não estava passando, então assim, já era do condomínio e tal.
Então teve essa situação aí também. Que aí lança, como aí não tem que mexer, que você não tem que mexer com o vizinho, já é padrão do condomínio e acabou. Né? Você é obrigado a aceitar e, enfim, você tem que deixar aquele espaço ali já, porque aí joga pro... Quando é previsto antes, aí sai mais barato, né? Igual o condomínio fez, já deixa ali, né, a previsão da passagem, que aí joga para a rua de baixo, né, esse esgoto, quando o terreno está em desnível. Ó, seguinte, galera, a gente tem aqui, eu olhei aqui pela hora que a gente entrou, vai 2 minutos, o Instagram já vai fechar. Para ele não fechar na nossa cara aqui, né, já vamos encerrar e aí a gente marca mais, porque, cara, a gente tem muito assunto para a gente falar, hein? Nossa, dá para falar bastante. E é legal, porque eu tenho aqui uma folha em branco, e aí você vai falando, eu vou anotando para não esquecer o que vai falar. Encheu aqui, estou com a página cheia aqui. Que massa. Né? E, então, começamos com a folha em branco e eu estou saindo aqui com muito material. Então, isso que é legal, né? Eu tenho certeza que a gente compartilhou e aprendemos muito, né? Quem compartilha aprende muito também. Né? Top, é isso mesmo. Ó, brigadão aí, Júnior. Eu aconselho vocês todos, obviamente, a seguir o Júnior, né? É @JRCampusPrado, tá? O Instagram dele. Tem muito conteúdo lá. Então, execução de obras, você vai entrar lá, é muita coisa. Então, pode passar lá e assistir os vídeos, é bem bacana. O Júnior explica de um jeito fácil de entender. Vale muito a pena conferir mesmo e acompanhar o Júnior lá. Legal, e eu sou admirador também de você. Tem um marketing interessante, você vende seus livros, né, como água, né? E é bacana isso, saber, né, da capacidade que você tem de ter feito um bom trabalho e esse conteúdo está aí, né? Vamos dizer, as pessoas estão adquirindo mesmo pela competência que você tem. Quem, por exemplo, tem em dúvida tanto do meu como do seu endereço, é só clicar em cima que aparece os nomes dos dois, né? Plus do meu escritório. É verdade. Aperta ali, depois aperta embaixo e aí é só, no caso, começar a seguir. Valeu, show de bola. Parabéns. Top demais. Pessoal, gostou? Obrigado a galera aí. E obrigado, Júnior, por aceitar o convite e vir aqui compartilhar conhecimento com o pessoal. Opa, valeu. Até uma próxima. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, até. Tchau, tchau. Até mais.